2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao versículo 29. Nós vamos com a NVI, tá? O Cauê. São eles servo de Cristo. Eu ainda mais devo estar fora de mim para falar desta maneira. Mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei a nudez. Além disso, enfrento diariamente, eu vou repetir, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, isso é psicológico, uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. E versículo 29, quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro. Amém? Ainda de pé, eu quero pedir o pastor Wilson para vir aqui fazer essa oração. Nós vamos para a palavra. No final da palavra, nós vamos fazer o ato de consagração e ordenação. A nossa segunda secretária, ela lê a ata. Obrigado, Ministério do Louvor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, continue abençoando o Senhor, esta palavra que colocou no coração do nosso pastor, e que possa ficar gravada, Senhor, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se, querido. Como nós estamos diante de um ato de consagração e ordenação pastoral, eu quero falar sobre as dores de um pastor. E eu tenho aqui alguns amigos, pastores amigos que aqui estão. E o que vai ser pregado aqui não é novidade para quem é pastor, mas é novo para você. Será inevitavelmente na sua vida também, porque as dores de um pastor são marcas, são selos de um pastor. Se você ouvir alguém dizer assim, eu sou pastor, eu nunca tive dificuldade nenhuma, nunca passei por problema, nunca tive lutas, sempre foi bom, sempre foi. Eu não sei que mundo esse pastor vive. Eu sei qual planeta que é. Muito bem, nós estamos diante de um preço invisível do ministério de Paulo. E o ministério pastoral ele carrega dores que raramente aparecem em púlpitos, mas são dores que marcam profundamente a alma de um pastor. E nós estamos diante desse texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29, aonde o apóstolo Paulo ele abre o coração. O texto é Paulo abrindo o seu coração, é Paulo dizendo, é Paulo falando em sua carta, em 2 Coríntios, o que de fato ele estava sentindo, o que ele passou por toda a situação, por toda a sua história, o custo que ele teve, o preço que ele pagou para implantar igrejas. Então esse texto de 2 Coríntios não é um texto de autopromoção pessoal. Paulo não está se promovendo aqui. Não é autopromoção aqui. É uma autoexposição. Quando um pastor fala das suas dores, das suas queixas, ele está se expondo. E uma vez que ele se expõe, ele revela as suas fragilidades, as suas fraquezas.
Pessoas que têm dificuldade de se expor, principalmente expor a sua dor, é porque tem medo que as suas fragilidades e fraquezas sejam conhecidas. E eu digo isso com base científica, eu digo isso na condição de psicólogo. Todas as pessoas que têm dificuldade de falar das suas dores, das suas tristezas, das suas dificuldades, do seu sofrimento, têm dificuldade de falar de si, é porque tem medo de revelar suas próprias fragilidades. Não é o caso de Paulo aqui. Paulo, ele não se defende exaltando as suas qualidades e os resultados. Ele não diz assim, eu plantei igreja aí, plantei em Roma, plantei em várias cidades, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E além de eu ter feito tudo isso, vocês fazem isso. Não, Paulo ele não entra em defesa. Paulo não está se defendendo aqui. Paulo está apenas apresentando as suas cicatrizes. E o primeiro que fez isso foi Jesus. Todo o ministério pastoral, ele deixa marcas. E Jesus, no seu primeiro ato após a sua ressurreição, foi mostrar a marca. É como se ele dissesse para todos os apóstolos, para todos os seus discípulos, quando ele aparece na casa de João Marcos após a sua ressurreição: olha aqui a minha mão, Tomé. Isso aqui é uma das marcas. O sou eu que foi marcado na cruz, nada mais é do que essa marca, faz parte do meu ministério. Jesus não esconde a mão, ele expõe. Jesus não oculta a ferida, ele revela. Pastores que escondem suas feridas, ocultam suas feridas, escondem suas fraquezas. Paulo Romero, um pastor famosíssimo no meio apologético, foi meu professor, pela glória de Deus. Pastor Paulo escreveu um livro da década de 90 chamado Supercrentes. E naquela época já existia um movimento dos superpastores, que são os intocáveis, os que não caem, os que não tropeçam, os que não podem ser questionados. E na realidade não existe supercrentes, nem superpastores, e muito menos superapóstolos, e Paulo vai falar sobre isso. Todo pastor tem marcas, Eduardo. Todo pastor tem marcas, cicatrizes, umas profundas, outras que são inevitavelmente, não tem como esconder. Então aqui nós aprendemos com Paulo que a dor não é acidente do ministério, que a dor faz parte do chamado ministerial, pastor Júlio. Dor faz parte do chamado ministério pastoral. E no pastor não sente isso sozinho, a sua esposa também sente, os seus filhos também sentem, a sua casa sente. Onde há verdadeiro pastoreio, há marcas profundas no coração. Ministério pastoral não é feito de céu de brigadeiro, irmão. Os que hoje batem em suas costas e apertam suas mãos são exatamente aqueles que amanhã terão 50 motivos para falar de você. Há um ditado popular que diz que um pastor cuida de 100 ovelhas, mas 100 ovelhas não cuida de um pastor. Então vamos para o contexto histórico de 2 Coríntios, uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 55 a 65 depois de Cristo. Muito provavelmente Paulo estava na Macedônia quando escreveu essa carta, e foi um período de intensa crise, uma igreja extremamente confusa, problemática, uma das igrejas mais difíceis que Paulo pastoreou. Para você que não sabe, o apóstolo Paulo foi fundador de igreja, missionário, pastor. Mas essa igreja de 2 Coríntios foi uma igreja extremamente problemática. Essa igreja estava localizada em uma cidade extremamente estratégica, uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade cosmopolitana. Mas era uma cidade marcada por imoralidade, orgulho, divisões,
uma igreja que acolhe essas marcas de falsos pastores, que a Bíblia vai chamar de falsos profetas. Onde passa um falso profeta, ele deixa marcas profundas no coração dos simples. Só os simples, os humildes de coração são levados, são arrebatados pelos falsos profetas. Por isso que a palavra diz, sede vós, não sede vós demasiadamente justo, nem demasiadamente santo, para que não caia em condenação, para que não condene a si mesmo. Tem que haver um equilíbrio entre a arrogância e a humildade, entre o orgulho e a simplicidade. Você precisa carregar um pouco do seu eu como um valor próprio, seguro da própria identidade, como também você tem que carregar o eu de Deus sobre a sua vida. Mas os simples são levados por ventos de doutrina, e Paulo deixa claro sobre isso. Cuidado com os vãs falatórios, cuidado com os ventos de doutrinas. Tome cuidado. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Cuidado. E essa influência dos falsos mestres estavam corrompendo a igreja de 2 Coríntios. Vamos para o contexto pastoral. Capítulo 2, versículo 1 de 2 Coríntios. Coloca para mim essa fala de Paulo. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Paulo, ao escrever a carta, no capítulo, versículo 1, ele diz, eu resolvi aqui que eu não vou. Eu estou mandando essa carta aqui, mas eu não vou. Bom, se ele está dizendo que ele resolveu não fazer uma outra visita que causasse dor, significa que a visita anterior causou dor. Então, dentro da ordem cronológica, Paulo já esteve em Coríntios 2 vezes. E essa carta que nós lemos aqui, o livro de 2 Coríntios inteiro, nada mais é do que uma terceira visita substituída por uma carta. Então, em vez dele ir, ele fala, não, eu não vou. Porque a segunda vez que eu fui, pode tirar, a segunda vez que eu fui, teve dor, teve tristeza, foi decepcionante para mim e para vocês. Paulo deixa claro que houve uma visita anterior marcada por tristeza. E dentro da ordem cronológica, você vai pegar o livro de Atos. A primeira visita foi quando Paulo, obviamente, funda a igreja em Coríntios. Já a segunda visita, Atos dos Apóstolos, ou seja, o evangelista Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele não deixa claro dessa segunda visita. Ele não fala como foi, quando foi, não há textos, não há relatos. A única coisa que tem aqui é que a certeza que temos é que 2 Coríntios 2:1 deixa claro, ele foi pela segunda vez e o pau bateu no ombro, nas costas de muita gente. E por quê que essa segunda visita foi dura pra caramba? Porque Paulo decide não ir novamente, fala, não vou. Eu não quero ir porque essa segunda visita, a segunda que eu tive, a visita anterior foi dolorosa e eu não quero. Lá na frente, capítulo 12, versículo 14, Paulo manifesta então a intenção de voltar em Coríntios. Agora estou pronto para visitá-lo pela terceira vez. Pode tirar. Então significa que a segunda visita existiu, foi dura pra caramba, foi pesada. Paulo não queria voltar. Paulo simplesmente não queria voltar. Então o que é que está por trás dessa carta aqui? Choro, tristeza. Quem está comigo diz amém. O que é que está por trás dessa carta aqui? Angústia, decepção. Na segunda visita houve confronto, pecados que não foram tratados. Na segunda visita houve resistência à autoridade apostólica. Na segunda visita, Paulo confrontou os difamadores e caluniadores. E ele vai falar tudo isso aqui.
ele vai trazer na segunda carta o que ele confronta em relação à segunda visita. E o problema não era Paulo ir visitar novamente. O problema não era Paulo deixar de escrever 2 Coríntios, pegar a maletinha dele e ir lá em Coríntios, resolver a parada lá. O problema não era isso. O problema não era a visita, o problema era o efeito da visita. E isso me leva também a uma compreensão muito racional, que é o seguinte: surgem alguns conflitos na igreja. Surgem alguns conflitos entre casais, entre família. E qual é a manifestação rápida de um pastor? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou resolver isso. Vou tentar ajudar a resolver isso. Não pode estar desse jeito, então. Vou lá. E a gente quer resolver. A gente quer ajudar. Paulo ensina, não. Nem sempre temos que ir. Nem sempre. Nem sempre no meio de uma crise, no meio de uma confusão, nós temos que estar ali. Paulo entende algo maduro aqui, e eu fiz a questão de registrar. Primeiro, estar presente fisicamente não significa necessariamente edificar espiritualmente. Quando eu precisei do meu pastor, ele sempre esteve ali. Eu te pergunto, mudou o que na sua vida? O que mudou? Nós sempre estivemos aqui. E tem mudado o quê? Nem sempre a nossa presença impacta diretamente a alma de uma pessoa. Mas a presença do Espírito de Deus, sim. Paulo está dizendo em outras palavras, não tem coisa que eu não vou resolver, tem coisa que só o meu joelho vai. Vai lá, Paulo, resolve lá. Não vou. Dessa vez eu não irei. Ele percebe que uma nova visita naquele momento só aprofundaria a dor, aumentaria a tensão, poderia gerar afastamento do que restauração. Se Deus mandar ir, vai. Se Deus mandar não ir, não vá. E o nosso ouvido, eu já preguei aqui algumas vezes e torno a repetir novamente. O nosso ouvido tem que ser igual a um instrumento musical, afinado. Deus falou para ir, vá. Deus falou para não ir, não vá. Deus falou pare de ir, pare. Mas o que mais vemos hoje é ouvidos desafinados. Deus falou para ir, não vai. Deus falou para não ir, vai. Deus falou para de ir, continua indo. Temos que ter os nossos ouvidos afinados. E Paulo faz uma escolha, que eu chamo de escolha pastoral. Em vez de ir, Paulo opta dar tempo para o arrependimento. Uma vez aconselhado, uma vez instruído, uma vez orientado, uma vez divertido, uma vez já acolhido, para que eu tenho que voltar lá de novo? Não, deixa essa pessoa se arrepender. Deixa essa igreja se arrepender. Deixa essas pessoas se arrepender. Então Paulo não foi, porque ele estava dando tempo ao arrependimento. A segunda coisa é que Paulo não foi, mas ele envia a carta, que é a carta de 2 Coríntios. É uma carta severa, é uma carta dura, mas é uma carta escrita com amor. Tem pessoas que já sofreram tanto na vida, que não sabem desassociar o que é duro com amor do que é amor sem dureza. Ela não consegue, ela confunde tudo. Ela diz, não, foi duro, foi, então não é amor. Bateu pesado, então não foi amor. Pegou duro hoje essa noite, falou uma palavra pesada essa noite. Nossa, ele não precisava ter falado o que ele falou. Não ama o suficiente. E na realidade, todas as palavras duras de um pai e de uma mãe saem com amor. E isso me traz lições valiosas, que o pastor Paulo jamais pastoreou a ovelha segundo os moldes das ovelhas, e sim segundo os moldes do verdadeiro pastor, que é Jesus.
Ao contrário do que todos dizem, Jesus não pregou um evangelho de love is in the end. Acho que essa é a expressão em inglês. A palavra de Jesus era dura. A palavra de Jesus era muito dura, carregada de amor. Assim foi as palavras de Paulo. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Observe aqui atrás. Escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Eu estava. Versículo 3, isso. Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração. E também com muitas lágrimas. Ou seja, eu escrevi tudo isso sofrendo aqui. Eu sofrendo aqui. Para não entristecer vocês. Mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Um homem cheio de angústia, carregado de decepção, com a alma, literalmente, ferida. Ele vai, mas como? Paulo não nega a sua humanidade. Então, para aqueles que acham que é palhaçada quando um pastor sobe no púlpito para dizer, está doendo, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Quando Jesus disse no Getsemane, Pai, afasta-te de mim esse cálice, porque está doendo demais. Ministério pastoral é marcado por dores. Então ele escreve uma carta com amor, mesmo sofrendo, ele ama. Essa é a condição do pastor. Mesmo com dor, ele ama. Mesmo sendo caluniado, ele ama. Mesmo sendo acusado, ele ama. Mesmo sendo colocado em dúvida, ele ama. E todos vocês aqui, pastores, se não passaram por isso, prepare-se, porque irão passar. Eu vou às vezes em café de pastores, encontro alguns pastores auxiliares, novinhos na caminhada, 1 ano, 1 ano e meio. Está ali do lado do pastor, está carregando a mala dele, está sendo forjado. É o caso desse menino aí, ó. E aí às vezes eu pergunto, e aí, como é que é andar do lado do seu pastor? Rapaz, não é fácil não. Eu pergunto, você daria conta se você estivesse no lugar dele? Não. Já tinha abandonado o barco há muito tempo. E aí eu brinco, vai chegar a sua vez, irmão. Seja numa igreja com 5 pessoas para você pastorear, seja numa com 10 mil. Vai chegar a sua vez. Então a primeira coisa aqui é o seguinte, Paulo dá um tempo ao arrependimento. Segundo, ele escreve uma carta severa, mas cheia de amor. Terceiro, ele evita uma liderança baseada em imposição. Então ele poderia chegar em Coríntios. Tudo bem? Tudo bem. Eu vim aqui resolver essa parada. Chama aqueles caras lá que falaram mal de mim. Chama os fulanos que questionaram a minha autoridade. Chama o ciclano que me difamou. Chama os outros que zombaram de mim. Porque aqui no texto ele vai deixar claro isso. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele decide não ir. Porque se ele fosse, a sua liderança seria debaixo de imposição. Quantos pastores sobem no púlpito para tratar problemas que deveriam tratar no particular? No particular. E expõem as feridas das suas ovelhas ao ponto de humilhá-las, ao ponto de escravizá-las, e no fim coloca uma posição, uma imposição que é essa aqui: se sair daqui está debaixo de rebeldia.
Paulo não queria agir assim, como muitos hoje agem assim. Paulo deu um tempo. Paulo sabia que se ele fosse lá, ele ia usar a autoridade dele apostólica e ia descer o cajado em todo mundo. Ia ser pior que a primeira vez. Então ele falou, não vou. Ele vai priorizar, é o quarto ponto, ele prioriza a restauração emocional e espiritual da igreja. Vamos dar um tempo. Não vamos tocar nesse assunto, vamos ficar quieto. Vamos orar. Vou deixar. Imagina os auxiliares de Paulo. O próprio Lucas. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. Aí ele disse, Ju, não vou, Lucas. Nós vamos ficar por aqui mesmo. Quinto ponto, ele age como um pai espiritual e não como um chefe autoritário. Agir como um pai na vida de quem não quer ser filho é um desastre. E agir como um pai na vida de pseudos filhos é um desastre maior ainda. Paulo não se preocupou com os desastres. Paulo agiu como um pai. Não se preocupe se você vai ser aceito como um pai, se você vai ser acolhido como um pai, se vão te respeitar como um pai, se vão lhe amar como filho. Só haja como um pai, amém? Ele agiu. E aqui é o ponto central da mensagem. Paulo não evita a visita por medo, por indiferença, por covardia. Paulo evita a visita por um amor responsável. Eduardo, o amor de um pastor tem que ser responsável. Pastor Fabiano, um amor de um pastor tem que ser responsável. Eu sei que os senhores já sabem disso. Eu só estou novamente trazendo a memória que o nosso amor tem que ser responsável. Primeiro, quem morreu na cruz não foi você, foi Jesus. Segundo, quando a Bíblia diz que o verdadeiro pastor dá vida à sua ovelha, não refere-se a nós, refere a Jesus. E a nossa responsabilidade como pastor é levar o pastor dos pastores a ser conhecido por essas ovelhas, e não a nós mesmos. Você sempre teve um amor muito grande por mim, um carinho que você sempre teve. Te gerei como filho, discipulei, ensinei, apanhou, coloquei de disciplina, afastei, coloquei no banco, suportou coisas que eu tenho certeza que muita gente não suportaria, caminhou comigo lado a lado, viu minhas dificuldades. Mas em toda essa caminhada eu sempre deixei claro para você, a sua referência maior é Jesus Cristo e não a mim. Porque se eu cair e for a sua referência, você vai cair junto comigo. Se um dia eu cair, você tem que estar de pé para me ajudar a levantar. E sempre enfatizei isso a você, a sua esposa. Sempre deixei claro a você que o nosso amor um por outro é responsável, porque muitos homens e mulheres caem quando o pastor cai, porque o amor desse pastor pela igreja foi um amor irresponsável. Esse pastor cultivou ovelhas para si e não para o Senhor. A culpa foi dele, a culpa não é só dele, a culpa é sua também por deixar ser manipulado por sentimentos e emoções humanas. Você até pode se permitir honrar, caminhar, abençoar, ser generoso, estar perto, estar junto, estar ali como servo, assim como Josué foi na vida de Moisés, assim como Silas foi na vida de Paulo. Mas a sua relação com Jesus tem que ser muito maior do que a relação com qualquer homem que seja. Quem entendeu diz amém. Paulo deixava claro isso. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo queria voltar para a igreja de Coríntios, mas ele queria voltar num ambiente de alegria, num ambiente de reconciliação, num ambiente
de maturidade e não de confronto contínuo. Ou tem gente que só nasceu para, parece que tem crente que vive em constante confronto contínuo, irmão. É redundante. Tem gente que vive em constante confronto, irmão. Toda semana o sujeito está discutindo, quebra pau com um, quebra com o outro, está sendo advertido, está sendo orientado, e está questionando, está discutindo. A vida desse sujeito é fazer isso. Paulo não queria isso, não. Paulo falou, parou, eu não quero esse tipo de coisa, não. Quero. Já conheceu gente assim? Que acha problema em todo lugar, irmão. Vê problema em todos os lugares. Tem pastor, irmão, que é tão xarope, mas tão xarope, que ele acha problema. Tem reunião, a semana é reunião na segunda, reunião na terça, reunião na semana que vem. É reunião para tudo, é reunião porque o pastor Wilson veio de gravata. Olha lá, o pastor sem gravata. Reunião porque o Ricardo está mais bonito. Reunião porque o pastor Fabiano está sem terno. Reunião porque o pastor Marcinho está sem gravata também. Vamos fazer reunião. Não, porque vocês sabem que aqui o nosso regimento interno é uma adoração ao regimento interno. É um culto às doutrinas humanas. É porque o irmão entrou de boné, é porque o outro usou uma bermuda, é porque o fulano, o menino do som, chegou atrasado. É reunião em cima de reunião, é tratar assunto que é uma vontade de querer colocar as coisas em ordem. E Paulo está dizendo, para com isso. Não é assim que caminha a igreja caminha no fluir, no vento do Espírito. Pastor, o senhor é contra isso? Não, pode fazer reunião e faz aí, reunião sua, se quiser fazer. Vai lá. Mas pelo amor de Deus, vocês me chamaram, pastor, você vai fazer a reunião dos obreiros quando? Eu falei, que reunião? A geral dos obreiros 2026. Falei, irmão, lá para o começo de 2027 a gente faz uma outra. Se dá para resolver pelo Zap, a gente resolve. Vamos criar ambientes de alegria, de reconciliação, ambientes de maturidade, ambientes onde as pessoas que já estão feridas encontrem cura. Então esse pano de fundo, é um pano de fundo, tá? Revela que 2 Coríntios não é apenas uma carta doutrinária, mas um documento pastoral marcado por sofrimento emocional. E é sobre isso que eu estou falando aqui, quero continuar dizendo. Vamos para então o contexto, vamos para os questionamentos dentro da própria carta. Primeiro, o amor de Paulo, seu amor pastoral foi interpretado como fraqueza. Agora você vai entender por que ele não foi. A primeira vez que ele foi, a segunda vez que ele foi, resultou nessa carta aqui agora. Capítulo 10, versículo 1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu, que sou, observe o texto, eu fui no original grego para entender esse contexto, por que está em aspas, por que ele colocou em aspas. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu, que sou humilde, quando estou diante de vocês, mas severo quando ausente. Alguns líderes, alguns membros da igreja estavam desqualificando Paulo, dizendo o quê? O que ele dizia? Dizia o quê? Quando ele está aqui, no nosso meio ele é fraco, simplão, humildão. Mas quando ele está longe, escreve cartas duras para nós. É isso que diziam lá. Ele é valente só no papel, é o que diziam lá. Ou seja, acusavam Paulo de incoerência, covardia presencial e autoritarismo à distância. Então Paulo responde o quê? Paulo responde isso. Eu, Paulo, pela mansidão, pela bondade de Cristo, apelo a vocês que eu sou humilde, ironicamente dizendo. Sou humilde. Quando estou face a face, mas ousado, corajoso e firme quando estou ausente. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: eu sou o mesmo. Eu só coloco o amor na frente.
Vocês estão questionando a minha humildade, vocês estão tratando a minha humildade como se fosse fraqueza, é isso que vocês estão fazendo comigo? É exatamente isso que vocês estão fazendo comigo. Tratando a minha humildade, o meu amor com vocês, como se eu fosse fraqueza. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu estou com vocês, eu sou humilde sim. Sou bondoso sim. Quando eu estou longe, eu sou o mesmo. Sou eu. Segunda coisa que era questionado, sua aparência, sua forma de falar. Só não foi questionado, foi desprezado. Paulo foi desprezado. A aparência de Paulo e a oratória de Paulo foi desprezado. Versículo 10, capítulo 10. Pois alguns dizem, é Paulo que está dizendo, pois alguns aí dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e seu discurso, ou seja, sua forma de falar é desprezível. Quem é que está tecendo comentário contra o pastor Paulo? Um ímpio? Quem é que está tecendo comentário contra o pastor Paulo? A igreja, os membros da igreja que ele fundou, que ele colocou a vida em risco. Todo aquele sofrimento que você leu no início da mensagem, aquele sofrimento todo resultou nessa igreja. E olha o que ele está dizendo sobre o que as pessoas disseram. Alguns aí dizem, as cartas de Paulo são duras e fortes, mas ele pessoalmente, ele é... impressiona nada, seu discurso é desprezível. Paulo não está inventando um ataque, não, irmãos. Paulo está expondo os discursos, ele está colocando aqui, expondo um discurso de opositores internos, possivelmente líderes carismáticos. Escute, tome cuidado com os líderes carismáticos. Aquele tipo de líder que abraça todo mundo, dá beijinho em todo mundo, agrada todo mundo, vai na casa de todo mundo, leva bolinho para todo mundo. Sabe aquele tipo de líder que abafa o caráter, não vem aqui, tadinho. Cuidado com esse tipo de líder. Porque a Bíblia deixa claro, eu estou lendo aqui, estou pregando Bíblia. São exatamente esses difamadores, caluniadores, que questionam a autoridade do pastor, que colocam em xeque a pregação dele. O que eles estavam dizendo aqui? Nós valorizamos retórica sofisticada. Paulo não é sofisticado. Tanto é que Paulo era conhecido como pregador dos gentios. O que isso me leva a entender, Gustavo? Paulo falava a língua do povão, porque os gentios eram o povão. Não é, Julião? Os gentios eram o povão. Paulo era pregador dos gentios, do povão. Então Paulo falava igual o povão. Só que esses caras valorizavam retórica sofisticada. Eu fui pregar numa igreja uma vez, vou falar o nome dessa igreja, lá em São Paulo, quando eu era missionário do ICP. Uma igreja tradicionalista, nossa, uma igreja, meu Deus do céu, dava medo de respirar dentro da igreja. E eu sei que eu falei uma palavra na pregação errada, eu falei um português, citei o português errado. O pastor, na hora que subiu, pegou o microfone. Amém. Eu anotei aqui alguns erros de português do irmão. Eu vou corrigir aqui, o irmão não me leve a mal. Eu sou professor de português. 8 palavras ele corrigiu em cima do púlpito. Eu lembro certinho, nós não temos por hábito receber pregadores do seu nível. Eu lembro certinho, ele é novo, menino novo. O cara acabou comigo em cima do púlpito. Pra você ter uma ideia, irmãos, no ano de 2025,
2022, eu tinha minha agenda até hoje, eu ministrei em 392 igrejas em um ano. O ano tem 365 dias. A gente ministrava domingo de manhã em uma, domingo à tarde em outra, domingo à noite em outra. Tamanha era a procura de igrejas que queriam os missionários do ICP ministrando palestras nas igrejas. Nós íamos. Foi nessa que eu vim parar aqui em Minas. 2002. Eu falei o quê? E o que é? E eu falei o quê? Chaves. Amém. Paulo, então, foi questionado, teve a sua aparência desprezada. Presença de palco. Paulo está nem aí, presença de palco. Paulo não tinha presença de palco. Paulo não era igual aos epicureus, os filósofos na época. Apesar de ele ter sido um teólogo, um catedrático, o cara está nem aí. É do povo mesmo. Eloquência no estilo grego, né? Paulo não se encaixava no padrão da igreja dos Coríntios. Não. Então a sua aparência oratória foi desprezada. Segundo, sua autoridade foi comparada com a dos superapóstolos. Capítulo 11, versículo 5. Olha o que ele diz. No entanto, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. O termo superapóstolos é irônico. E Paulo usou esse termo porque a igreja de Coríntios também usava esse termo. O que é o superapóstolo? É o superpastor. Que muita gente aqui, sem dar recado para ninguém, já dando, idolatra. Não é? Ai, eu amo aquele pregador, aí joga lá. Ai, porque, nossas, porque esse cara, porque olha a igreja dele tem 50 mil membros, olha, tem DVD gravado, tem show, olha esse cara, porque ele é, esse sim, olha esse, meu Deus. Não tem. Não tem superapóstolo, não tem superpastor. Paulo não os reconhece como superiores. Paulo estava usando uma expressão como todo mundo usava. E quem eram esses homens? Presta atenção aqui. Primeiro, se apresentavam como grandes autoridades espiritual. Segundo, eram eloquentes, carismáticos, impressionantes. Na internet está cheio, está lotado. Terceiro, provavelmente exigiam sustento financeiro, viviam muito bem com a grana da igreja. Quarto, questionava o apostolado de Paulo, desciam a lenha de Paulo, batiam em Paulo até. Por isso, pastor, cuidado, você já sabe, eu vou só lembrá-lo. Cuidado quem você coloca no púlpito da sua igreja. É meu amigo, é meu brother, eu conheço há muito tempo, cuidado. Porque tem muitos que pastor Bruno, cuidado. Pastor Rubens, cuidado. Pastor Júlio, pastor Marcílio, pastor Fabiano, cuidado. Pô, esse cara está bombando, esse cara está arrebentando, esse cara é o cara. Cuidado. O senhor mesmo me trouxe várias histórias de caras que lotava, então fulano está lá, vamos lá. Ontem aconteceu o Descend, é um evento interdenominacional, junta muitas igrejas, lotou 5 estádios, amém ou não? Foi bênção ou não foi? Foi. Tira os cantores gospel e as bandas e deixa só os pregadores, eu quero ver se lota os estádios. Tira os telão de LED, coloca um tamborete, como Billy Graham fazia, Jimmy Swaggart não fazia, não, Jimmy Swaggart fazia também, Billy Graham fazia, um púlpito de madeira, com um pedestal de microfone, ele lotava estádios nos Estados Unidos, não tinha banda, não tinha telão de LED, tenta fazer o mesmo, vê se lota,
Não estou criticando o evento, foi glória a Deus que teve, foi uma bênção, o Brasil foi impactado, 5 estádios lotados. Mas tira as bandas gospel para você ver o que acontece. Pega os principais eventos feitos pelas grandes igrejas e tira atração especial, que é o pregador de renome, que é a banda conhecida. Tira para você ver. Leva eu para pregar, leva Bruno, leva Marcílio, um desconhecido, todos desconhecidos pela sociedade pós-moderna. Nós não temos fama. Leva nós, vamos ver se enche. Leva Júlio, vamos ver se enche. Então, da mesma forma que nós hoje somos entretidos por esse movimento evangeliquez, essa igreja de Coríntios também era. Esses tais superapóstolos, Paulo chama de falsos apóstolos, capítulo 11, versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos que fingem ser apóstolos de Cristo. Então não se iluda, porque tem uma boa retórica, porque tem presença de palco, porque fala bem, porque isso, porque não se iluda com isso. O verdadeiro pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, que chora por elas, que está ali quando você precisa, carrega uma cesta básica no ombro para te levar comida para a tua casa quando não tem, que visita você no hospital. Verdadeiros pastores não são moldados em palcos. Verdadeiros pastores são moldados no joelho, no choro, nos cantinhos secretos. Eu estou encerrando. Quarto, então vamos só rever. Primeiro, o seu amor foi interpretado como fraqueza. Segundo, sua aparência e a oratória foi desprezada. Terceiro, sua autoridade foi comparada com os seus falsos profetas. E quarto, sua sinceridade foi colocada em dúvida. Veja, capítulo 12, versículo 16. Em todo caso, não tenho sido um peso para vocês. Eu não tenho sido um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, ou seja, sendo inteligente, eu prendi vocês com inteligência. Paulo está respondendo aqui com ironia a uma acusação maldosa que circulava no meio de Coríntios. Paulo não aceitava grana. Paulo não pregava por dinheiro. Paulo não cobrava. Paulo abriu mão do direito de ser sustentado pela igreja, era direito dele. Só que tinha lá na igreja de Coríntios críticos dizendo o seguinte: Paulo não aceita dinheiro. Mas isso é um truque, hein? Tem esquema aí por trás. Ele faz isso para manipular vocês. Fique esperto. Paulo é manipulador. Ou seja, eles insinuavam que Paulo parecia humilde, mas na verdade era calculista. Usava a aparência de desinteresse financeiro para controlar a igreja. Era isso que estavam dizendo de Paulo. Seria como dizer o seguinte: tá bom, beleza, Paulo sabendo disso. Já que vocês dizem que eu sou manipulador, ok, então eu sou. É isso que vocês querem ouvir? Ok, eu sou. Na realidade, o tom real desse texto, Paulo está dizendo: vocês estão distorcendo as minhas intenções e palavras. Quantas vezes a nossa palavra é distorcida? Eu vi uma brincadeira na internet, fizeram uma fila de mulheres, uma de costa para a outra. E aí a primeira lá na ponta falou uma palavra, uma frase. A última lá na frente estava com a frase totalmente diferente do que foi dito no começo. Quem viu isso? Só eu vi? Quem já viu? Não, então tá, é verdade. Telefone sem fio, né? Brincadeira, telefone sem fio?
Eu comento algo com o Eduardo comenta algo com a Selma comenta com o Renato comenta com o pastor Fabiano. Vai embora, a informação vai correndo. Daqui a pouco está falando coisas que você não disse. E é o que aconteceu com Paulo. É o que estava acontecendo com ele. Eu nunca disse isso. Eu nunca fiz isso. Vocês estão mudando o meu sentimento. Vocês estão invertendo. Sua sinceridade foi colocada em dúvida. E quais as lições que nós aprendemos até aqui? Preste bem atenção, meu filho. Antes de ferirem o ministério do pastor, eles ferem o coração do pastor primeiro. Essa mensagem poderia ser pregada apenas para pastores. Mas é importante que a igreja entenda o que é o ministério pastoral. Porque para muita gente, pela força da ignorância, sei lá, acha que pastorear é só vir aqui pegar o microfone, ler a Bíblia e ensinar a Bíblia e ir embora. Normalmente quem pensa assim são pessoas que não querem ser pastoreadas. E está tudo bem. Você não quer, tudo bem. Agora quem quer, se prepare. Porque elas vêm carregadas de carrapicho. E você tira carrapicho. Na hora que você volta, está cheio de carrapicho de novo. Todas as dores físicas e emocionais, como eu disse no começo, são selo do chamado do pastor. E o texto que lemos, já estou encerrando. Eu coloquei lá no grupo que ia ser até às 11, amém ou não? Fui avisado antecipadamente que seria até a 1, amém? Todos entenderam que vai até às 2 horas, amém ou não? Coríntios 11, 23 a 27 foi o texto que lemos. Falam de dores. Rapidinho, irmãos, aqui sua vida não vai acabar porque você ficou com 30 minutos, 40. Rapidinho, irmão, presta atenção aqui, vamos voltar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Eu enfrentei perigo nos rios, eu enfrentei perigos de assaltante, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, blá blá blá, ele vai embora. É isso tudo que eu mereço de vocês? Passei por tudo isso, e é isso que eu mereço, é isso aqui que eu recebo, tenho o meu amor, interpretado como fraqueza, tenho a minha aparência e a minha fala desprezada, tenho a minha autoridade comparada a falsos profetas, minha sinceridade colocada em dúvida. Eu passei por tudo isso, ele deixa claro ali, eu passei por tudo isso por causa de vocês, e vocês não reconhecem. Então escuta, se não reconhecem o sacrifício vivo de Jesus Cristo, vai reconhecer as suas dores? Não espere aplauso, não espere palco. A nossa recompensa está lá no céu. Você pode aplaudir Jesus? Sofrimento físico não é sinal de fracasso ministerial, mas de fidelidade. Essas dores confirmam o que ele mesmo já tinha dito. O que ele disse? 2 Coríntios 4:10. Olha o que ele disse. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pastor John Stott, ele vai dizer assim, o sofrimento não é uma interrupção do ministério cristão, mas uma de suas expressões mais profundas. A maior dor do pastor não está naquilo que as pessoas enxergam. Tá não. A maior dor do pastor está aqui, 2 Coríntios 11, 28. Além disso, enfrento todo dia, de segunda a segunda, 7 dias por semana,
uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Tem gente que pergunta, fala assim para mim: pastor, para e relaxa, cara. Vai dormir, vai descansar, vai tirar umas férias. Eu até agradeço as pessoas que dizem isso para mim. Para, o senhor se preocupa demais. O senhor sempre está cercando, tentando ajudar as pessoas de alguma forma ou de outra. Meu irmão, todo pastor carrega diariamente em seu coração, em sua alma, uma preocupação constante com a igreja. Seria muito fácil pastorear de púlpito. Se você quer pastorear de púlpito, você ganhou um título. Porque o que mais tem é pastor de púlpito, que carrega título. Paulo está dizendo que o verdadeiro pastor, ele carrega internamente dores, pressões, e não tem como se livrar disso. De preocupações diárias com a igreja. O pastor carrega lutas, carrega quedas, carrega conflitos, carrega crises das pessoas dentro de si. E é muito difícil falar isso para quem não é pastor, porque só quem é entende verdadeiramente o que é. Escute, o ministério pastoral, ao contrário do que acham, é um ministério solitário. Acaba o culto, você acha que a casa do pastor ou o pastor, ele é cercado de gente todo culto que acaba e as pessoas pegam ele no colo e dizem assim: opa, o senhor já ministrou no nosso amigo, então agora é nós, vamos cuidar de você. Cada um por si, Deus por todos, irmão. Nos momentos mais difíceis do pastor, quando ele olha, não tem ninguém. Não tem igreja, não tem líderes, não tem ninguém. É ele e Jesus. E a esposa, né? Que está ali, labutando junto. E Eugene Peterson, em seu livro Poder de Quem Ora, vai dizer o seguinte: o pastor vive constantemente sob o peso de vidas que não pode abandonar. Dá vontade, pastor Bruno, de dizer: pega suas coisas, suma daqui, por favor. Não quero mais você aqui. Vaza daqui, corre daqui logo. Dá vontade de chegar nos caluniadores, difamadores, mentirosos, os questionadores, esses caras aqui, e dizer: como é que você pode ser tão falso, mentiroso, cretino, ingrato? Como é que você pode ser tão ingrato? Quando você chegou aqui, você estava se arrastando, e nós estendemos as mãos para você, nós te ajudamos, nós abraçamos, nós te acolhemos. Dá vontade de dizer isso, mas a Bíblia diz: não diga, porque esse mérito não é seu, e quem faz a obra não é você, é Jesus através de você. Então a gente tem que carregar essas dores. O pastor carrega essas dores. E o Eugene Peterson está certo. O pastor vive constantemente sob o peso de vidas que não pode abandonar. Nós não podemos. Não abandone. Não abandone. Não vire as costas. E as lições que aprendemos aqui é que dentro dessa carta de Paulo estabelece princípios claros. Primeiro, o poder de Deus se manifesta em nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. Segundo, todo sofrimento produz glória futura. 2 Coríntios 4, 17. Terceiro, o pastor é um vaso frágil com um tesouro eterno. 2 Coríntios 4, 7. E aí eu trago uma frase linda do pastor Martin Lloyd-Jones. Ele diz: o ministério que não conhece quebrantamento dificilmente conhece autoridade espiritual. Se você nunca chorou pelo seu pastor, se você nunca orou por ele, nunca se preocupou com ele, seu coração nunca se quebrantou, você de fato não se atentou ao ponto de saber que tem pastor, então você não conhece a autoridade espiritual. E cada homem aqui é uma autoridade espiritual levantada por Deus para cuidar de pessoas iguais a você que está sentadinho nesse banco, que não vê a hora de acabar para vazar logo, para ir embora,
para fazer o almoço, para cuidar da filha, do filho, do marido, da esposa. E enquanto você corre para resolver os seus problemas, para alinhar a sua vida, nós estamos diariamente enfrentando o inferno pela sua vida, em oração, em preparação da palavra, em semear a boa e agradável, a boa palavra que te alimenta, que te sustenta, que te faz forte. Esse é o ministério pastoral. Para os pastores, primeiro, a nossa dor não é invisível para Deus. Segundo, o nosso sofrimento não invalida o nosso chamado. Terceiro, a nossa fraqueza pode ser o lugar da maior graça de Deus na nossa vida. E para a igreja, o pastor não é apenas um líder, ele também é um homem, ele é humano. Honrar o pastor é aliviar a parte dessa sua carga que ele carrega todos os dias. Paulo encerra dizendo em 2 Coríntios 1,7, coloca lá, 1,7, 2 Coríntios 1,7: assim como vocês, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participem também da nossa consolação. Se você faz parte do sofrimento de um pastor, então faça parte da alegria dele também, da alegria dele, do consolo dele também. Se coloque de pé, aplaudindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus por isso. Aleluias.